Olá! Bora falar de expansão financeira através da coragem? Gente, eu tô rindo aqui. Sabe por que eu tô rindo? Vocês acreditam que eu comecei a gravar o podcast? Falei, olá, todo empolgada. E aí eu vi que eu não tinha dado título pro podcast. Aí eu não tinha o que falar. Ai, gente, como que eu posso ser eu, né? Pelo amor de Deus, eu fiquei tão empolgada com o que eu tenho para falar para vocês que eu esqueci que eu não dei o título, porque eu sempre penso assim, né, no conteúdo para depois dar o título, porque esse negócio de dar título é bem chato, viu, gente? Ainda mais que a gente tem que se preocupar com essas questões de marketing, com busca, com pesquisa, tal. E eu que sou uma pessoa assustadoramente prática, como diz meu marido, para mim o título já fica assim: expansão financeira, tal, dinheiro, tal, sabe? Bem uma coisa bem prática, mas, né? Então é aquilo, né? Não pode ser assim. Mas eu aqui toda atrapalhada na questão do título, porém, o conteúdo é incrível, tá? Inclusive incrível, porque sabe quem falou que o conteúdo é incrível? Meu marido. Você vai falar assim: o que me importa, Flávia, que seu marido gostou do conteúdo? Não, é porque meu marido, gente, é a pessoa mais crítica do universo. Você conhece uma pessoa muito crítica? Então, é que você ainda não conheceu meu marido. Ele é mais crítico do que a pessoa mais crítica que você conhece, entendeu? E como é que, eu sempre gosto de contar como que o episódio apareceu, tá? Bom, você sabe, ou se você não sabe, você vai saber agora. Eu sou sócia da Trinity, do Portal Trinity, que é a nossa escola de desenvolvimento profissional com base em visão holística. E lá nós temos muito conteúdo, todos voltados para essa questão de trabalhar muito autoconhecimento, espiritualidade, para ajudar nesse crescimento profissional, mas por uma outra ótica, não só olhando soft skills e muito menos só vendo hard skills, não é essa a nossa ideia. Até porque a gente não acredita, a gente acredita que o sucesso profissional ele nasce muito do autoconhecimento. E lá dentro eu sou responsável por alguns quadros e tem um quadro que chama Pílula Sistêmica, que quase que diariamente, tá? Eu vou e gravo um áudio com uma reflexão com que objetivo, Flávia? Para a pessoa ouvir aquilo e se sentir melhor, refletir sobre a vida dela e, desculpa a palavra, fazer menos cagada no dia a dia. Porque se você se sente bem e evita ao máximo fazer coisa errada, ter comportamentos errados, olha, meu amor, não tem como você não brilhar nessa vida. Não tem. Te afirmo isso. Ainda mais com tanta gente ruim trabalhando, né? Pelo amor de Deus, gente. Mas que era que nós estamos vivendo, né? Tem muita gente desinteressada em trabalhar, né? Não é só trabalhar, em ser uma pessoa melhor, em evoluir, né? Então, minha querida, se você tá aqui, eu vou te falar como uma pessoa com mais de 20 anos de experiência em RH. Se você tá aqui ouvindo um podcast como esse, isso já te coloca, meu amor, à frente. Porque, sabe, à frente? Porque isso já mostra que você é uma pessoa minimamente interessada em ser melhor, em refletir, em pensar. Então, olha, deixa eu te falar, se sinta uau, tá? Para não dizer outra palavra. Se sinta uau, fala assim, nossa, eu tô na frente, eu sou o máximo, tá? E aí, beleza. Fui preparar o material dessa pílula, eu peguei um domingo e preparei as pílulas ali que eu ia gravar na semana e tal. E aí teve uma pílula que eu achei um conteúdo bem interessante para dividir com meu esposo. E todo domingo à noite, eu e meu esposo, nós fazemos o evangelho. Né? A gente tem ali no finalzinho do dia, é um momento onde eu sou a responsável por liderar isso. Então eu trago algum conteúdo bem vinculado assim à inteligência espiritual, tal. E o conteúdo eu leio, trago algumas perguntas, a gente discute sobre aquilo, traz para o nosso dia a dia, para a nossa vida. E a gente também aproveita para agradecer, lembrar dos motivos pelo que a gente é grato durante a semana, da semana que passou. E também pensar, né, fazer ali uma oração em prol do que a gente tem de intenção para a próxima semana. Então, basicamente é isso.
que eu e Fernando fazemos todo final de domingo aqui no cantinho da nossa casa, junto com o Paçoca. Paçoca é meu labrador, ele também participa desse momento, às vezes até mais ativamente do que a gente gostaria. Ai, gente, ser mãe de labrador é um desafio. Mas bora lá. E aí eu falei, cara, essa pílula aqui tem um conteúdo legal, vou levar pro meu momento com o Fernando. E aí foi um momento super rico, muito legal pra gente como família aqui em casa. Ele adorou, tal, foi bacana. E eu falei, na hora eu pensei assim, vou levar para as minhas ouvintes do Vida, Carreira e Sorvete. Olha só, gente, coisa que eu compartilhei aqui na minha casa. Então, bora, vou dividir com vocês. E a temática é expansão financeira, tá? Por quê? Lá no Portal Trinity, nós seguimos o calendário astrológico, tá? E no momento que eu gravei a pílula, nós estávamos na energia de Sagitário. Quando esse podcast aqui for ao ar, a gente vai ter acabado de entrar em Capricórnio. Mas nós estávamos na energia de Sagitário. E uma das questões que essa energia traz é a expansão do dinheiro na nossa vida, né? Esse olhar para essa coragem de se movimentar, de entrar no movimento de expansão financeira. E por isso que eu vou falar com vocês sobre dinheiro hoje. E dinheiro tem a ver com vida, né? Dinheiro, eu falo assim, ó, dinheiro... Não, vou melhorar. Como que a gente faz dinheiro? Através da nossa carreira, certo? Da nossa profissão, do nosso trabalho. Então, a nossa carreira, ela patrocina o nosso estilo de vida. Por isso que carreira, né, tá totalmente ligada ali com o estilo de vida que a gente leva. Então, tema totalmente pertinente para esse momento do ano, para o nosso podcast. Bora lá falar sobre isso. Aí são 3 pontos, tá, que eu quero aprofundar da pílula, que eu aprofundei ali com o Fernando, que eu quero trazer para vocês. O primeiro ponto é, quando você sabe onde está mirando, o universo sabe onde te encontrar. Então, olha só, quando você sabe onde você está mirando, ou seja, você sabe onde você quer chegar, você sabe o que você quer para sua vida, o universo, ele também dá uma ajudinha, entendeu? Eu sempre tive uma frase que quando eu tenho uma intenção, quando eu coloco uma intenção, o universo se reorganiza para me entregar aquilo que eu quero. É o mesmo sentido, tá? Da minha frase, que é bem velha, que eu falo há muito tempo isso. Então, é você colocar uma intenção. E, às vezes, quando o tema é dinheiro, se você parar e perguntar, todo mundo vai falar que quer ganhar mais. Ah, você quer ganhar mais? Quero. Você gostaria de ter mais dinheiro? Gostaria. Até para pessoa muito rica, você perguntar, ela vai falar que quer ter mais dinheiro. Mas o quanto essa intenção, ela está no nosso coração. E aí, vou além. Se eu sei onde eu estou mirando, a minha intenção está ali. Só que, quantas vezes nós não sabemos onde estamos mirando? E isso, por exemplo, na minha vida, eu percebi que aconteceu muito forte essa falta de mira, ou eu não sei se é uma falta de mira, mas uma mira errada, principalmente na minha carreira empreendedora. Quando eu estava na minha carreira corporativa, eu estive 13 anos no mundo corporativo. Eu não tive falta de mira lá. Foi muito claro. Depois que eu entrei na primeira empresa, eu entendi que eu queria ir para o RH. E ali, a partir do momento que eu entendi que eu queria ir para o RH, gente, foi muito assim assertivo. Eu sabia meu próximo passo, o que eu tinha que fazer, as ações. Eu tinha um planejamento de carreira muito lindo, e aí eu ia fazendo as ações, o que eu tinha que estudar, com quem eu tinha que me conectar, os projetos que eu tinha para entregar, e as coisas iam acontecendo. Foi muito legal. Quando eu vim empreender, isso não era claro para mim. E vou te falar o pior, tá? Quando eu vim empreender, eu passei a atuar não com uma projeção de carreira, um crescimento, igual eu tinha lá no corporativo. Talvez porque o corporativo, ele era mais linear ali para mim, né? Ele era um pouquinho mais claro nesse sentido. Quando eu venho empreender, eu entrei num modo sobrevivência. Então, a minha mira era sobreviver. Por quê? Quando eu fiz lá a minha transição de carreira, eu fiz sozinha. Uma coisa totalmente errada, sem saber e tal, fiz sozinha.
Eu tinha muito medo do quê? De ficar sem dinheiro. Qual que era o meu pavor naquele momento? Naquele momento, meu medo era ficar sem dinheiro. Então, eu comecei a viver no modo sobrevivência. Qual que era a minha grande meta de vida no empreendedorismo? Era conseguir ganhar o suficiente para eu viver. Eu falei, não, eu tenho que ganhar, eu tenho que fazer dinheiro. Aí começou a ser aquela sobrevivência. Só que hoje eu conto isso para vocês com clareza. Mas eu não tinha clareza disso, gente. E eu tô falando de algo que foram anos e anos. Eu não tô falando de 1, 2, 3 anos, não, tá? Eu tô falando quase que a minha carreira inteira no empreendedorismo. Essa clareza, depois de muito processo de mentoria, terapia, muito olhar para dentro, que eu fui entender, que eu fui compreender o que eu queria no empreendedorismo, o que eu queria nesse novo formato de carreira, entender que empreender sim é uma carreira, né? E é uma forma diferente de trabalhar. Você tem o formato ali do servidor público, que é um formato, o CLT é um formato e empreender é um outro formato. Mas o que eu queria para minha carreira não poderia ser sobreviver, gente, porque sobreviver, gente, é muito base de pirâmide de Maslow, né? Tipo, gente, pelo amor de Deus, né? Nós aqui, é o que eu falei, ó, você, essa pessoa diferenciada, que para ouvir um podcast como esse, não dá para você querer na vida somente sobreviver, pelo amor de Deus, a vida é mais, é mais. Então, eu fiquei anos no empreendedorismo sem saber realmente onde eu estava mirando, sabe? Mirava na sobrevivência. O que acontecia? Sobrevivia, né? Então, aquele sentimento de expansão financeira era como se ele não viesse, sabe? Faltava ali aquele sentimento. E aí fazia com que eu até desvalorizasse o que eu estava vivendo, que eu falava assim, hoje eu vejo assim, como o meu estilo de vida é bacana, assim, a forma que eu posso trabalhar, a relação que eu tenho com os meus sócios, a liberdade que eu tenho de horário e até geográfica, se eu quiser. Hoje eu já usei muito dessa liberdade geográfica. Já morei em diferentes estados e mudei de país para acompanhar meu marido no mestrado. Isso tudo foi graças ao empreendedorismo. Se eu tivesse por exemplo, na minha carreira corporativa, dificilmente eu teria acompanhado meu marido no mestrado. E ele dificilmente teria ido fazer o mestrado, porque eu conheço o danado, ele não iria sem eu. Conheço. Ele é danado, ele não ia sem mim. E ele não teria tido essa experiência. Eu também não teria tido a experiência de conhecer lá Portugal. E quanto que isso agregou, sabe, para minha vida. E eu não estou entrando, tá, gente, no mérito de empreender é melhor que CLT, que é melhor que concurso. Gente, pelo amor de Deus, eu já fui essa pessoa, tá? Eu confesso, tô aqui no meu humilde papel de pedir desculpas, mas eu já fui essa pessoa de querer levantar a bandeira do empreendedorismo e tal. E vou te falar, sabe qual que é a melhor carreira? É a que é melhor para você. É a que patrocina, proporciona o estilo de vida que você quer ter. Então, sim, eu fui muito feliz no corporativo, fui muito feliz, sou, né, no empreendedorismo. Tive momentos muito difíceis no corporativo, tive momentos muito difíceis no empreendedorismo, tá? Então, é o que é melhor para você e de acordo com a fase que você tá na vida, porque nós também somos feitos de fase, né? Nossa vida é composta por fases. Então, vai ter momento que a gente vai gostar mais de um jeito, de outro e por aí vai. Então, olha só, pra gente expandir financeiramente, nós precisamos entender, ter muita clareza de onde a gente tá mirando, né? O que nós queremos. Então, esse é o primeiro convite aqui dessa energia de Sagitário, com essa expansão financeira. Segundo ponto, olha só. O fluxo do dinheiro se bloqueia quando você fica pequeno demais para caber no destino que não é seu. Será que você não está tentando se encaixar num destino, numa história que não é para você? Seja lá por qual motivo, talvez por um medo de perder, medo de se desconectar de algo,
ou por uma sensação que você não é capaz de fazer o que você gostaria de verdade de fazer. Mas assim, quando eu olho a minha história, eu consigo perceber como em várias situações, e aí também vou te falar, principalmente no empreendedorismo. Por quê? Porque no empreendedorismo foi onde eu me senti mais insegura. Eu não vivi, pelo menos de uma maneira forte, assim, eu não vivi muito insegurança no corporativo. Eu acho, tá? Eu acho que tem o fato que no corporativo eu era mais jovem. E sim, eu percebo, não sei se isso acontece com você. Você pode até comentar aqui comigo se isso também acontece. Eu não sei se é com todo mundo tal, mas eu tenho percebido que o amadurecimento, ele tem me deixado um pouquinho mais medrosa. É engraçado isso, né? Por exemplo, até em coisas assim, gente, da minha vida pessoal, assim, coisas de curtição, assim, que antes eu não teria medo de fazer, sei lá, por exemplo, se falasse assim pra mim, com 20 e poucos anos, vamos saltar de paraglider? Eu iria de boa, de boa. Hoje, eu não vou de jeito nenhum. De jeito nenhum. Então, tem algumas coisas que eu olho que eu fiz no passado, que hoje eu falo, meu Deus, eu não faria isso de jeito nenhum. Então, não sei, acho que eu tenho ficado mais cautelosa com o amadurecimento. E também, no empreendedorismo, como era algo muito diferente para mim, porque eu não venho de família empreendedora, igual meu marido, ele é bem mais ousado. Meu marido é muito mais ousado para empreender. Ele não tem medo, assim. Ele sai, faz, testa e vai e tal. Por quê? Porque o meu marido vem de família empreendedora. Os pais dele sempre foram empreendedores. Então, ele foi criado, né, com o dinheiro do empreendedorismo. O avô dele, materno, era empreendedor. Então, né, criou lá 8, 9 filhos com o empreendedorismo. Ele tinha uma mercearia, então ele tem tios que são empreendedores. Então, na família do Fernando, tem muito empreendedor. Isso fez com que, lógico, as crenças dele sobre empreendedorismo são diferentes, né? Ele consegue ter um outro olhar. Embora ele curte uma segurança, como diz minha sócia, meu marido é cheio de terra lá no mapa dele, então ele curte uma segurança. Mas digamos que ele tem crenças mais fortalecedoras com empreendedorismo do que eu tinha, por exemplo, antes. Eu tive que fazer um trabalho muito grande, por isso que eu defendo a bandeira, né, que o sucesso profissional ele nasce do autoconhecimento, porque eu tive que olhar muito, por exemplo, empreendendo para as crenças negativas. Eu tinha muito crença com relação a empreender que me atrapalhava. E aí isso fazia uma das questões, né, um dos pontos que complicava a minha vida é que eu me diminuía para caber. Então eu acabava entrando em projetos, fazendo parceria, aceitando alguns trabalhos que hoje, não só hoje, tá? Na própria época eu sabia que era pequeno para mim. Eu olhava para aquilo. Eu olhava assim e falava, meu Deus, isso aqui não tem nada a ver comigo. Por que eu tô fazendo isso aqui? Né? E eu olhava e aquela questão de, às vezes, você falava assim, nossa, mas para que eu tô me sujeitando a isso? Só que aí, por medo, a gente faz. Mas o pior é que não dá certo, tá? Porque aquilo não é você, não é o seu destino, não é para você, sabe? Então, eu quero te trazer aqui para refletir. Será que você não está se encolhendo? Será que você não tem ficado pequena demais para caber num destino que não é teu? Aquilo não é para você, é para uma outra pessoa, não é para você. E um terceiro ponto aqui para nossa reflexão é: a vida não prospera onde você se esconde. Ela prospera onde você expande, onde você se mostra. Do que você vem se escondendo? Gente, eu sou danadinha para me esconder. Sou danadinha. Meu sócio, ele costuma falar muito assim, o Nando.
Eu tenho 2 Nandos na minha vida, pra quem não sabe, tá? E tem gente que acha que o meu sócio é meu marido. Não, eu tenho um sócio na empresa Trinity, que é o Fernando Teixeira. Mas é Fernando Rosa, né? Fernando Rosa Teixeira. Aí eu tenho um marido que é outra pessoa. Esse Fernando Teixeira, ele é capixaba não, capixaba é meu marido. Ele é goiano. E aí eu tenho o meu marido que é outra pessoa, é outro CPF, tá, gente? É outro CPF, que é o Fernando Mota, que é meu marido, capixaba, beleza? Então que fique claro que são pessoas diferentes. O Fernando, meu sócio na empresa, ele tem uma esposa chamada Mari, tá? Que é outra pessoa, não sou eu. Mas o meu sócio, ele costuma dizer o seguinte, que às vezes o seu superpoder, ele se transforma na sua criptonita. Então, olha só que engraçado. Eu tenho meu jeitão geminiano de ser, eu tenho muita facilidade de aprender coisas diferentes. Eu sou aquela pessoa, eu sou aquela jogadora que joga em todas as posições. Sabe, que entra em campo, ela pode ser atacante, lateral, manda pro gol, na zaga, eu vou funcionar, entendeu? Eu tenho muita facilidade de aprender coisas diferentes, de me reinventar, de me adaptar. Eu tenho uma adaptabilidade, assim, surreal. E isso tudo me fez crescer muito. Principalmente na minha primeira etapa profissional, que foi no mundo corporativo. Só que esse meu superpoder, que me fez crescer muito e também me ajudou muito no empreendedorismo, quando eu não sei ficar no meu lugar, eu acabo usando essa facilidade de jogar em várias pontas para me esconder um pouco. Entende? Eu vou e me escondo. Aí eu me escondo atrás de uma parceria, eu me escondo atrás de algum projeto que eu não preciso aparecer tanto. Aí eu vou tentar, às vezes, até me esconder atrás da minha sociedade, entendeu? Põe lá os outros para aparecer, entendeu? Vou dar uma escondidinha. Essa semana aconteceu até um negócio engraçado, que nós estamos desenvolvendo aqui um projeto na empresa, que aí me deu um estalo e eu falei, caramba, né? Tem uma parte que eu estou responsável pelo projeto, que eu fui lá e falei no nosso grupo, falei, nossa, isso daqui 1 ano, eu vou ter o material certinho para ter um livro sobre isso aqui. Vai estar pronto o livro daqui 1 ano. É só uma questão de editar e tal. Aí todo mundo falou, que legal tal. Aí depois a Dani veio assim, que é minha outra sócia, irmã do Nando. Ela veio e falou assim, mas amiga, como é que você vai publicar um livro, que o projeto tem a ver com astrologia, se você não é astróloga? Aí eu falei assim, eu ratinha, né, que eu sou rata. Eu falei assim, mas isso é fácil, publica o livro no seu nome e eu sou a ghostwriter. Aí ela riu, ela falou, tá bom, você que é essa lua em leão aí, você vai querer falar pra mim que você vai ser ghostwriter? E pra mim, assim, de boa na lagoa, tá, gente? Eu já olhando o faturamento, eu já olhando o caixa da empresa, nós vamos bombar de vender o livro vai ser muito legal, e eu vou ser a ghostwriter do livro e tá tudo bem. E aí eu falei assim, tá bom, amiga, eu vou refletir aqui sobre a lua em leão, vou pensar sobre isso. E é engraçado porque quando eu venho, né, e estou refletindo ainda, tá, gente? É uma reflexão muito fresca ainda. Realmente é de novo um movimento, né? Que olha só que bonitinho, né? Eu vou para um projeto que tem tudo a ver comigo, que eu desenvolvo o projeto, aí eu fico escondidinha lá atrás do projeto. Ai, eu não preciso aparecer. Mas o que eu entendo, né? Que a gente expande, a nossa prosperidade expande, né? Quando nós não nos escondemos. Então, se eu estudo muito sobre astrologia, porque para vocês entenderem, né? Quando a gente compra cursos, formações, a maior parte deles, tá? Nós compramos pela empresa. Então, a empresa compra o curso e tal. Então, eu tenho acesso aos materiais, tudo, e começo a estudar. Então, desde que a minha sócia tornou-se astróloga e vem estudando astrologia
há 2 anos e meio, era um tema que para mim eu não conhecia nada, mas eu acabei estudando também. Porque eu tenho um dos meus papéis aqui na empresa, eu sou a pedagoga do portal. Então, eu que organizo os materiais, tudo. E eu adoro autoconhecimento, então eu comecei a estudar mais sobre astrologia. Aliás, comecei a estudar bastante. Mas eu nunca passou pela minha cabeça ser astróloga, por exemplo. Então, eu vou estudando, a ponto de, sim, conseguir muito bem desenvolver o material, o projeto aí com muita maestria, mas sim, em termos de vendas, tal, não ficaria não faria muito sentido, né, escrever um livro sobre algo nessa linha, sem ter ali aquele título de astróloga, né? Mas por que não, né? É onde você começa a refletir, mas por que não? Por que eu não poderia realmente sentar ali na cadeira de aluna e encarar uma formação para aprimorar aquilo que eu já venho conhecendo, tal, e eu ter ali no meu currículo e poder falar que eu tenho essa formação? Por que não? Por que eu vou ficar me escondendo? Então, essas coisas que nós precisamos começar a pensar, tá? Será que tem em algum lugar você está se escondendo? Você não está mostrando o seu talento, o seu dom, aquilo que você sabe? E talvez até para um movimento como o meu, às vezes fico olhando muito o dinheiro, né? Então tá, se o dinheiro, a empresa é minha também, eu sou sócia, se o dinheiro entrar no caixa da empresa, porque eu tenho é o que eu falo para vocês, né? Meu pensamento, ele é muito prático. Então tá, então eu sou sócia da empresa, entrando dinheiro na empresa, beleza, tá tudo certo, não importa se tá no meu nome. O que acontece? Tá entrando dinheiro na empresa, então muito certo. Só que não é sobre isso, né? Tem uma energia ali colocada, tem uma questão de posicionamento, que eu sempre falo muito aqui para vocês. E um respeito até a mim, um respeito quem eu sou, ao meu talento, à minha dedicação. Por que não mostrar isso ao mundo? E aí eu convido você, né, a refletir muito sobre você. Por que você talvez esteja se escondendo tanto? E para fechar esse episódio de hoje, que é o episódio 98, eu não lembro se eu falei o número do episódio, mas é o 98, tá? Inclusive, gente, tá chegando perto do 100. Eu estou ficando nervosa, porque eu não sei o que eu vou fazer. E olha, vocês com muito amor já começaram a me mandar mensagem que estão aguardando o episódio 100. E isso tá me dando nervoso, porque eu não sei o que eu vou fazer no episódio 100. Ai, Senhor, não sei. Se alguém tiver aqui alguma ideia, me fala, tá bom? E o episódio 100, ele vai ser ainda gravado meio que no ho, né? Porque estamos em período de festas de final de ano. Esse aqui está indo ao ar dia 22, né? Daqui 2 dias é Natal, mas se você tá ouvindo, né? Eu não gosto muito de falar datas, porque às vezes a pessoa tá ouvindo no carnaval, né? E fala assim, o podcast tá velho. Gente, isso aqui é atemporal, tá bom? Que eu tô trazendo aqui. É atemporal. Mas enfim, se tiver ideias para o podcast 100, estou aceitando, tá bom? Ideias práticas. A ideia, alugar um estúdio pirotécnico no Natal, ela não é prática, entendeu? Então, ela não vai acontecer. Então, ideias práticas, por favor. E também, lembrando, antes de eu falar a pergunta, eu me lembrei no decorrer da semana que eu tenho esquecido de falar para vocês deixarem o sorvetinho aqui. Deixa um sorvetinho, um comentário, uma fala, um oi, qualquer coisa, gente, porque você ajuda muito o podcast ser bem classificado ali no Spotify. E eu tenho uma meta de aparecer, depois desse ensinamento aqui que eu estou passando para vocês hoje, o qual eu também sou aluna dele, eu preciso expandir, entendeu? Eu preciso aparecer. Então, ajuda a tia Flávia a aparecer, por favor. Se inscreve aí no meu podcast, que isso tudo ajuda. Tá bom? Agora vamos à pergunta. Qual o próximo passo que você sabe que precisa dar, mas ainda não deu porque fica esperando se sentir pronta ou se sentir pronto? E aí?
Você tem clareza? Você sabe qual é esse próximo passo? Ai, 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 gente, pior que eu sei o meu, viu? Pelo menos eu acho que eu sei. Não sei se é pior. Não, tô brincando, é melhor saber, né? Só que aí a gente tem que saber ir lá e fazer. Ai, ai, ai. Oh, meu Deus. Mas a gente ainda tem mais um podcast antes do 100 e antes do ano virar, tá bom? Mas se você tá ouvindo esse áudio antes do Natal, um Feliz Natal, com muita luz, muita paz, muito amor, tudo de bom pra você, muita rabanada, muitas coisas que você goste de comer no Natal. Eu adoro rabanada e tender. As outras coisas eu não curto tanto, não. Se você tá ouvindo depois do Natal, eu espero que você tenha tido um lindo Natal, tá? E que seu ano seja mega blaster master maravilhoso, tá bom? Mas a gente se vê semana que vem. Um beijo e um queijo. Tchau!